Olá, seja muito bem-vindo. Esse é mais um dos episódios da websérie do Rodrigão sobre filmes dos anos 90. Hoje é um dos gêneros mais controversos do cinema, os filmes de terror. É um daqueles filmes onde você paga para tomar susto, né? Não dá muito bem para entender como as pessoas pagam para tomar susto, mas, né, existe, ele tá aí, a gente tem que falar sobre eles. Enfim, nos anos 80, né, os filmes de terror tiveram o seu ápice, né, onde nós tivemos personagens muito icônicos. Nós tivemos o Mike Myers, nós tivemos o Jason e o Fred Krueger. Porém, nos anos 90, essa fórmula apenas foi reciclada, né? O próprio gênero, dentro desse contexto, foi muito, né, ele só foi reciclado. Mas ele teve algumas pérolas ali e ele teve uma certa mudança. E é sobre exatamente essa mudança que a gente vai falar hoje. Nós vamos tentei trazer filmes que iniciaram franquias. Não falei sobre continuação de franquias, eu só trouxe novos filmes, novos personagens e filmes que iniciaram coisas diferentes, ok? Então, nós vamos falar sobre filmes novos dos anos 90. Nada de franquias, nenhuma continuação, ok? Então, se você não está inscrito no canal, se você chegou aqui por coincidência, né, ou gostou da thumbnail, né? Tô bonitão na thumbnail, né? Se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe, o momento é agora, né? E os demais episódios estão numa playlist separada, né, que ela aparece aqui para você. E dê uma conferida nos outros vídeos aí, né, porque o canal fala sobre filmes, livros, séries, músicas e assuntos em geral. Então, sem mais enrolação, vamos lá! Hoje são os 5 melhores filmes de terror da década de 90 e a menção honrosa. O primeiro filme da lista se chama Candyman, ou O Mistério de Candyman, lançado em 1992. Ele originalmente foi escrito pelo Clive Barker e ele faz parte da antologia Os Livros de Sangue, né? Hein? Agora o pessoal, os fãs do Clive Barker vão sentir seu coração palpitar. Pois então, né, gente? Lançado em 1992, né? E dirigido pelo Bernard Rose, capitaneado no elenco pela Virginia Madsen e pelo Tony Todd. A figura do Candyman talvez seja uma das mais icônicas dos anos 90, porque o filme realmente ele é muito bom. The legend first appeared in 1890. He was attacked, mutilated and burned to death. Poor Candyman. Everyone knows he isn't real. That's modern oral folklore. O Candyman era um escravo que se relacionou com uma filha de um senhorio, né, e sofreu aquele processo degradante de tortura, né? Então ele foi torturado, a mão cortada, né? Foi besuntado de mel, né? Para ser devorado, né? E o processo da maldição de Candyman, sabe? Então todas essas coisas que foram montadas dentro daquilo ali, toda essa mitologia que foi montada dentro da situação do Candyman, faz muito sentido dentro daquilo ali, sabe? Porque foi criada uma mitologia pro personagem. You look in the mirror and you say his name 5 times. Candyman. 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 Just a ghost story. Candyman. An entire community starts attributing the daily horrors of their lives to a mythical figure. Né? Esse contexto do Candyman é muito bem montado dentro do filme, porque é muito bem baseado dentro da obra do Clive Barker. Essa situação toda foi respeitada dentro da obra, sabe? Foi respeitado o personagem, foi respeitada a obra original e foi muito bem trazida para o filme. As continuações não são tão bem feitas, sabe? As continuações não são tão bem feitas, sabe? Porque foram feitas 2 continuações. Então nós temos O Mistério de Candyman, que é de 92. Depois tem A Vingança de Candyman, que é de 95. E Os Dias dos Mortos, que é de 99. Então todos os 3 foram lançados dentro da década de 90, sabe? Então se tu quer fazer uma maratona de Candyman, tu consegue fazer todos dentro da década de 90, sabe? Todos eles mantêm a mitologia, todos eles mantêm o personagem e eles conseguem manter o elenco, né? Ele mantém o Tony Todd como Candyman. Eu ficaria só com o primeiro, tá? Fica só com o primeiro, porque o primeiro, né, consegue manter. O Tony Todd conseguiu criar o personagem, conseguiu manter uma mitologia e eu acho muito bom, sabe? Achei muito bom o primeiro Candyman. Acho um personagem legal e tal. Até vai sair agora o Lenda de Candyman, que é o Jordan Peele que está fazendo, que foi é o mesmo do Corra e do Nós.
Eu acho muito legal ele, sabe? Eu acho que o Jordan Peele é um diretor muito inventivo. The urban legend is, if you say his name 5 times while looking in the mirror, he appears in the reflection and kills you. Well, we're still alive. Let's go. Trina, you broke the door. This isn't funny! O meu medo de mexer no legado do Kahneman talvez seja um pouco a ideia da segregação, sabe? Eu fico com um pouco de receio só das discussões, sabe? Dessa situação toda, sabe? Porque o Kahneman é uma coisa muito, muito icônica, sabe? Para os anos 90. Porque ele foi feito de uma forma muito específica, sabe? Não se havia nada. Tu chegava ali na frente do espelho, sabe? Tu dizia o nome dele 5 vezes e ele aparecia. Não havia nada além disso, sabe? O Kahneman, não havia raça, não havia cor, sabe? Não tinha nada. Era o Kahneman atrás de vingança, só isso, sabe? Não sei como isso vai ser trazido para as gerações agora, essas discussões, essa história toda e tal, sabe? Eu não sei como isso vai ser visto na visão do Peele nessa situação. Eu espero que seja feito de uma maneira ok, sabe? O trailer tá aí para quem quiser ver, sabe? Foi feito um teaser já e tal. E torço para que o troço seja legal, sabe? Eu acho que o Jordan Peele ele é um cara muito... ele tem uma visão muito peculiar do cinema, sabe? Eu espero realmente que seja feito muito respeitando o material dos anos 90, sabe? Pelo menos o personagem é uma obra do Barker, só isso, sabe? Mas eu acho que o Kahneman talvez seja o maior representante dos anos 90 dos filmes de terror. Talvez seja o Kahneman, sabe? Nenhum dos personagens assim conseguiu, para mim, dentro de um contexto, conseguiu se manter tão bem, sabe? Envelhecer tão bem dentro dos anos 90 para agora como o Kahneman. Então, primeiro filme da lista para mim é o Kahneman. Lançado em 1996, dirigido pelo mestre Wes Craven, criador do Fred Krueger, e talvez criador de um dos personagens mais icônicos do cinema, porque ele não só acabou desenvolvendo uma franquia que foi perdurando durante muito tempo, e acabou se transformando em uma situação de, nossa senhora, sabe, de fantasia, sabe? Virou comédia. Cara, como esse troço rendeu, meu Deus do céu, cara, e como isso passa na televisão até hoje, sabe? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Pânico, sabe? Aquele início do Pânico, sabe? Aquele negócio que o Wes Craven conseguiu fazer com o personagem e a Drew Barrymore no telefone, naquele começo do Pânico, ele vale a grande maioria dos filmes de terror que foi lançado nas últimas décadas. Ainda não me disse seu nome. Por que você quer saber meu nome? Porque eu quero saber pra quem eu tô olhando. O que você falou? Eu quero saber com quem eu tô falando. Não foi isso que você falou. E o que você acha que eu disse? Porque aquela conversa que acontece entre os dois personagens, ela deixa numa tensão que, assim, ó, dá pra cortar com a faca a tensão que dá no filme, sabe? É simplesmente surreal aquilo, sabe? Assim, ó, o Wes Craven é mestre, tá? Ele consegue fazer umas coisas muito absurdas. Porque assim, ele criou o Fred, né? Então tu parte desse princípio, né? O cara é uma lenda do cinema, sabe? Ele conseguiu fazer um negócio muito foda. E aí, o desenvolvimento daquilo, sabe? A maneira como aquilo vai se desenvolvendo e a própria sacada dele de conseguir usar, sabe? Fazer meio que uma sátira dele mesmo, sabe? Usando o sarcasmo. Meu Deus, cara, o cara fez um troço muito legal, sabe? Muito legal mesmo, sabe? Porque o filme faturou horrores, sabe? Ele usou pessoas ali dentro daquele contexto, sabe? Pra botar a Drew Barrymore no começo já, sabe? Do lance, sabe? Na chegada. Porque a Drew Barrymore era uma atriz que muito icônica, sabe? Muito icônica. E aí a figura do Pânico, sabe? A figura do Scream ali, sabe?
aquela figura só com aquela máscara branca, sabe, tá? E todo aquele desenvolvimento da maneira como ele foi feito, porque tu não consegue matar a charada no começo, sabe? Tu não consegue fazer aquilo. E aí aquilo vai se desenvolvendo durante toda a trama, sabe? E aí tu tem todo aquele contexto de tu descobrir quem é o assassino, sabe? É muito bom, aquilo é muito bom, sabe? O Pânico talvez seja um lampejo de genialidade dentro do cinema de terror, que ele mistura as duas coisas. Ele consegue misturar não só o desenvolvimento dos personagens, o desenvolvimento da descoberta do assassino, sabe? Porque ele mistura as duas coisas, sabe? É um cinema inteligente. Porque daí ele conseguiu juntar a Neve Campbell, a Courtney Cox, o David Arquette, sabe? Botou todo mundo junto naquele balaio ali, sabe? Cara, Pânico é muito bom. Muito bom. Tanto é que é o seguinte, sabe? Existe piada com o Pânico até hoje, sabe? Essa é da boa. Cara, tô doidão, hein? Eu também. Alô? Qual é o seu filme de terror favorito? Porque foram 5 filmes. Faturou horrores, sabe? Horrores. Deu uma revitalizada em toda a indústria do cinema de terror, sabe? Chutou. Nossa, fez sucesso, deu um monte de música que... Eu não posso usar pedaços de música. Você sabe que usar música aqui no YouTube é complicado, sabe? Mas teve um monte de banda que acabou surgindo dali, sabe? E aí deu aquela revitalizada que tem mais um filme da lista aqui, que foi feito um ano depois, né? Porque esse aqui foi feito em 96, então em 97 tem mais um filme que é o próximo da lista, que vai entrar aqui justamente dentro desse contexto, que é o terror adolescente, que acabou surgindo logo depois, que ajuda a desenvolver exatamente isso, porque daí o público fica sedento por novidades, que vai ser o próximo da lista que eu vou falar. Então, gente, assim, ó, o Pânico abriu portas para novos atores, sabe? Que tem muito ator que surgiu no filme de terror. Vamos lá, né? O Johnny Depp surgiu numa Hora do Pesadelo, sabe? Então, nossa, o Pânico foi uma daquelas coisas assim, ó, é o cinema evento, sabe? Porque tem coisas que acontecem nos desenvolvimentos de filmes que é uma vez só, sabe? Isso não acontece 2 vezes no cinema. E o Pânico é isso, sabe? Tu pegar um filme que custou 14 milhões na época, sabe? E faturou 173. Sabe? É aquelas coisas assim, ó, que o estúdio sonha por investimentos assim. Porque é muito absurdo quando acontece. Então é aquelas coisas assim que não, sabe? Meu Deus, eu precisava de uma coisa dessa para salvar um estúdio, sabe? Então é um filme que custa pouco, os atores são, sabe? Estoura atores, tudo funciona, o público gosta, vira franquia, sabe? É uma série de coisas que vai se acumulando e que é divertido, funciona, dá certo e tal, aquela história toda. Então, o Pânico é talvez uma do cinema evento dos anos 90, dentro do gênero de terror, que mudou a história do cinema, sabe? E que é uma situação que é repetida até hoje, sabe? Se vocês pegarem hoje, saiu na Netflix agora aquela sequência de 3 filmes, sabe? O Rua do Medo, sabe? Que foi dividido em 3 épocas diferentes. Existem 3 contextos que estão sendo contados ali, sabe? Que agora saiu, eu olhei um deles agora final de semana passado, que foi o de 1994, tem 1978, vai para 1886. Se vocês olharem ali, o de 94 é todo ele baseado nos anos, né? Todo ele é galgado nos anos 90. Então, é tudo Pânico ali, sabe? Todo o tipo de filmagem, o tipo de ataque dos caras, é tudo anos 90. Aí vai para 1978, o acampamento, sabe? É tudo cinema dos anos 80. É tudo Sexta-feira 13, sabe? Então aí agora o terceiro que vai sair no mês de julho, todo ele é baseado no filme A Bruxa, sabe? Então, são tudo fórmulas que são recicladas, que eles estão relançando agora de novo, sabe? Então, de novo, estou me repetindo, é a história do cara que vai lá e olha, que são coisas que já foram feitas para a gente saber de onde a gente veio, basta olhar coisas do passado. Então, para mim, a situação do Pânico, sabe? É isso aí. É você saber de onde você veio. Eu não vou falar do enredo do Pânico, porque qualquer informação que eu der sobre a situação, apesar do seguinte, eu acho que todo mundo já olhou o Pânico, sabe? Mas é muito simples. É um assassino, né, que usa a máscara do smile face aquele, sabe, para matar gente. E a partir dali é isso aí que acontece, sabe?
Só isso, cara. É uma linha fina do enredo. E era isso aí. A cidade fica em alerta direto e tal. E fica matando os jovens. Sempre os jovens. Aí os jovens não conseguem ficar em casa, né? Que nem na pandemia, né? Os jovens não podem ficar em casa. Os jovens têm que fazer festa clandestinas. E os caras ficam morrendo. E a polícia fica empolvorosa em função disso atrás do assassino. E pronto, gente. É isso aí. Aí vão ser os jovens que vão pegar o assassino. Sempre os jovens. Então, né? Pânico é a minha sugestão, olhem todos, sabe? São divertidos, são interessantes, dá para dar umas risadas, porque tem uns jovens muito boca abertas, mas vale a pena olhar. Então Pânico é a minha segunda sugestão do filme dos anos 90, do gênero de terror. O próximo filme da lista foi lançado em 1997, ele se baseia num romance escrito em 1973, que é baseado na lenda urbana do Homem do Gancho. Eu estou falando Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. É um nomezinho bem comprido, né? Pois então. É daqueles filmes assim, né? 4 jovens atropelam um cara num verão, né? Estavam se divertindo lá, fazendo coisas que os jovens fazem. Ai, Jesus. Atropelam um cara, se livram do corpo e aí depois, né, eles começam a ser perseguidos por esse cara que tem um gancho em sua mão, né? Então, e aí começa o negócio, né? O romance, né, ele tem esse plot e ele acaba se tornando uma lenda urbana, essa história do cara com um gancho na mão, né? Que é uma história do pescador lá, né? O filme acabou tendo 3 sequências, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, o primeiro eu sei, o primeiro, né? O segundo eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado, que foi de 98. E o último, que é em 2006, eu sempre saberei o que vocês fizeram no verão passado. Uma coisa assim. I always know what you did in last summer. São filmes assim, com baixíssimo orçamento, que esse aqui custou 17 milhões, faturou 125 também, sabe? Que revitalizaram o cinema de terror. E aí vem a história que eu falei no início na abertura, no enunciado do vídeo dos filmes de terror. Quando tu vem numa década, que foi o caso dos anos 90, que tu abre uma situação, quando tu faz um negócio, quando tu tem personagens como o Fred, o Jason, o Mike Myers, que são personagens muito icônicos, e que tu tem esse peso para tu dar continuidade, e que tu não pode continuar fazendo sequências eternas, sabe? Porque se tu parar para pensar, o Fred, ele acabou sufocando nas próprias sequências. O Jason é a mesma coisa, sabe? Acabou sufocando nas suas próprias sequências. O Mike Myers agora deu uma revitalizada, apesar dos filmes meio sofríveis, mas esse último agora que saiu e o próximo que vai sair provavelmente vão ser revitalizados porque trouxeram a Jamie Lee Curtis de volta, e essa sequência última que saiu agora foi uma sequência boa, sabe? Eles conseguiram deram uma chacoalhada num contexto geral para que ele pudesse, sabe, sobreviver, né? Deram um fôlego, mas tu trazer novos elementos fizeram com que ele se revitalizasse o cinema de terror. Porém, como eu disse antes, essa ideia de tu trazer novos elementos, de trazer atores jovens, sabe? Porque ali nós temos 4 ícones, assim como o Pânico, aqui nós temos 4 jovens atores que estavam no início de carreira, mas eram famosos, sabe? A Sarah Michelle Gellar, o Frank Prinze Jr., o Ryan Phillippe e a Sarah Michelle Gellar, eu falei, né? A Sarah Michelle Gellar, como é que é a outra? Deixa eu olhar na minha cola aqui. A Jennifer Love Hewitt. Todos eles eram atores que tinham, sabe, eram muito famosos, eram muito bonitos, sabe, no seu estereótipo, sabe, jovens muito bonitos, sabe. Então, dentro daquele contexto geral ali, eles estarem passando por aquelas ideias dos filmes de terror, porque vamos lá, né, o Johnny Depp foi lançado através de um filme de terror que era exatamente A Hora do Pesadelo. Então, quando tu passa por esse conceito, né, esse contexto de lançamento de filmes e tal, e aí tu colocar eles com uma trama boa, que tu não sabe quem é que tá matando, não sabe se é o cara que tá vivo mesmo, não sei o que e tal, faz com que tu, né, revitalize a indústria, e são filmes que deram muito dinheiro, sabe? Tanto o primeiro quanto o segundo. O segundo até não deu tanto, mas o primeiro foi uma coqueluche, todo mundo olhou aquilo. Era surreal. That's not the way it goes. The boy goes for help and the girl stays in the car and she hears this like a scratching sound. No, he's been decapitated. No, he was gutted with a hook. Oh my God.
You think he's dead? Oh, tell me, little Miss Prelaw, what's the charge for manslaughter? We make a pact. Right here and now we take this to our grave. But not all secrets stay buried. Sabe, porque exatamente por causa disso, sabe, porque as meninas eram muito bonitas, sabe, os caras eram muito bonitos, sabe, eles fazem sucesso até um relativo sucesso até hoje, mas sabe, todos eles fizeram muito sucesso. Então, essas fórmulas foram sendo repetidas nos anos que se passaram, sabe? Depois que tu sabia o contexto, mas é só isso? Pois é, mas até lá tu criou a expectativa, criou a realidade. O que eles realmente fizeram com aquilo, sabe? Quem realmente era o assassino do gancho e tal, aquela história toda. O roteiro era muito bem escrito, sabe? O roteiro era bom. E talvez seja exatamente isso que falte todo. Porque assim, ó, esses filmes de terror, tanto o Pânico quanto Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, são contextos de história, são roteiros escritos que eles, no fim das contas, foram muito poucos filmes de terror que foram feitos nos anos 90, porque esses aqui dominaram as bilheterias. Não teve nada muito bom feito mesmo. O resto era tudo filme B, mas filme B muito ruim. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu passei muito trabalho pra fazer essa lista aqui dos filmes de terror, porque os filmes de terror dos anos 90 são muito ruins, e foram só sequências do que foi feito nos anos 80. Eu desafio vocês aí a botarem alguns filmes aí abaixo aí, sabe? Que realmente foram bons, sabe? Tentem fazer montem uma lista aí a mais, pra vocês verem o quanto os filmes de terror dos anos 90 são ruins. Tentem montar uma lista melhor que a minha aqui, pra vocês verem, certo? Então, terceiro filme da lista é Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Esse aqui é controverso. Começa assim, é foda, né? Esse aqui é controverso, mas esse aqui eu coloquei por causa do personagem, que vocês perceberam, sabe? Que eu montei a lista por causa dos personagens, certo? Nós temos ali o Candyman, nós temos o Pânico, nós temos o Homem do Gancho, e agora nós temos o It, minha gente. A adaptação da novela do Stephen King, A Coisa. Então é o It, né? De 1990, abrindo a década de 192 minutos, a adaptação da novela do Stephen King, a primeira adaptação da novela do mestre. Ela foi readaptada agora, né, pelo Muschietti, enfim, o nome daquele cara lá. Eu nunca sei dizer o nome dele. Mas assim, ó, eu coloquei na lista por dois motivos. Primeiro, porque é o seguinte, o trabalho do Tim Curry como o palhaço é talvez uma das coisas mais icônicas do cinema, sabe? Porque aquele começo do filme é... sabe? Eu vi aquilo quando eu tinha... sabe? Eu era piazote quando eu vi aquele negócio. E vou dizer uma coisa pra vocês, sabe? O medo que eu tenho de palhaço, ele perdura até hoje, sabe? Aren't you gonna say hello? Don't you want a balloon? I'm not supposed to take stuff from strangers. My dad said so. Very wise of your dad, Georgie. Very wise indeed. I, Georgie, am Pennywise, the dancing clown. You are Georgie. So now we know each other. T-Rex? I guess so. I gotta go. Go? Without this? Eu realmente não fico confortável com a imagem do palhaço, sabe? Não fico confortável. Não dá pra ficar confortável com a imagem do palhaço. E uma das culpas é do Tim Curry, sabe? Porque não dá pra ficar confortável com aquilo. Aí, quando eu li o livro, sabe? Eu li o livro depois de ver o filme. Quando eu li o livro, eu fiquei dentro daquele... Eu não conseguia tirar a imagem do Tim Curry daquilo ali, sabe? E quando o cinema consegue fazer isso, que ele consegue te colocar naquele patamar ali, é porque o trabalho do ator é muito imersivo, sabe? O trabalho das crianças dentro daquele contexto ali, ele é muito bom, sabe? Muito bom. Apesar sabe, de talvez o filme não ter faturado muito, talvez não ter sido muito fiel à obra, ter sido feito daquele jeito que foi, sabe? Muito longo, não interessa muito também, sabe? Porque o filme é histórico e tal, porque daí você vai entrar nesse mérito, sabe? Também daí, sabe? É um filme que tem que ser visto, sabe? Até pra comparar com o que foi feito agora, sabe? Porque tem coisas que tu também não pode entrar muito nessa situação, sabe? Porque se tu vai começar a fazer esse tipo de comparativo, sabe? O que é o terror,
sabe? Porque tu tem que entrar nesse mérito também, sabe? Tem o terror e tem o terrir, sabe? O terror psicológico, sabe? Que é criado dentro do It, sabe? Da maneira como ele é feito, sabe? Que ele na verdade, ele é uma telesérie, sabe? O It é complicado de falar, cara, porque eu tenho ele no meu coração, sabe? Eu tenho ele no meu coração. O It pra mim é um evento aquilo ali, sabe? Porque só de ter a coragem de adaptar aquela novela daquela forma, sabe? A forma como foi feito o trabalho do Jim Carrey, porque o resto assim, ó, sabe? Mas a maneira como o Tim Curry fez aquilo, não se tem como tu colocar em palavras, sabe? É muito foda. Então assim, ó, ele poderia ser menção honrosa, e na verdade o início do roteiro que eu coloquei ele, sabe? Ele tava pra mim como menção honrosa, mas eu acho que ele tem que entrar no meio do negócio, sabe? Porque vocês têm que ver essa adaptação, sabe? A adaptação do Andy foi boa, eu gostei dos dois filmes, eu acho que o primeiro é melhor que o segundo, mas eu gostei dos dois. Eu acho que ele foi feito para a geração de agora, ele tem que ser visto, aquela história toda, mas eu acho que o primeiro tem todo um sabor diferente, uma situação diferente. Então assim, minha quarta sugestão dos filmes de terror é o It de 1990, sabe? Porque aquela cena do barquinho, sabe? Vale o filme inteiro, tá? Vale o filme inteiro. Então, vejam It de 1990. Então, o último filme antes da menção honrosa, um dos filmes que eu mais gosto da carreira do Tim Burton. Porque ele é um daqueles caras que tu consegue identificar a assinatura dele de todos os filmes que ele já fez, sabe? Porque ele nunca se curvou, vamos dizer assim, pela situação sabe, de Hollywood, sabe? Tu consegue olhar a carreira inteira do Tim Burton, tu consegue identificar a assinatura dele, sabe? Então tu consegue perceber exatamente quem ele é, sabe? Ele vai, porque vai perdurando a situação dele e tal, sabe? Tu consegue ver exatamente quem é o Tim Burton. Então, estou falando do filme de 1999, ali no finalzinho da minha lista já, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Capitaneado, né? Que tem no elenco o Johnny Depp, que tá muito bem no filme, sabe? A Christina Ricci, que é a nossa eterna Wandinha, que tinha dado uma parada na carreira dela na época, né? Mas ela estava super bem no filme também, tinha ficado muito feliz em ver ela. E, obviamente, não posso esquecer de falar do mito, Christopher Walken, que, eu fiquei muito feliz de ver esse cara no filme, porque assim, ó, é um daqueles filmes de exceção, sabe? Porque é um filme feito basicamente todo ele com efeitos práticos, sabe? Constable Ichabod Crane, sent from New York to investigate murder in Sleepy Hollow. How much of your superiors explained to you? Only that the slain in open ground, their heads. Brave men will not venture. Toda a criação do cenário e tal, aquela história toda, é muito bom, o filme é muito bom, sabe? Eu particularmente gostei muito desse filme, e é o clássico filme aquele que te surpreende, sabe? Porque é um filme que conta uma história bem feita, sabe? As interpretações dos atores são boas, sabe? Então, pra mim, muito, muito, muito bom o filme, muito bom mesmo, sabe? Ele conta a história do Ichabod Crane, em 1799, que é um investigador, foi chamado para investigar diversos assassinatos que acontecem no vilarejo, no Sleepy Hollow, então, né? Que as pessoas saem e perdem a cabeça. As pessoas são decapitadas e os moradores do lugar acreditam que as pessoas perdem a cabeça porque um combatente, né, na guerra perdeu a cabeça numa batalha e tal, e eles chamam o cara para investigar. Basicamente é isso aí o plot. Mas a história é tão bem desenvolvida e as interpretações dos atores são tão boas, sabe, que faz com que tu tenha vontade de olhar o filme, sabe? Tu quer descobrir o plot, tu quer descobrir tudo aquilo ali. E a maneira como é feito, sabe? O cenário, sabe? A música do Danny Elfman tá tão bem colocada, sabe? O andamento da música e tal, aquela história toda, sabe? Ele te traz aquela aura do filme. Cara, aquilo é muito bom, muito bom. Então eu recomendo muito esse filme sempre, sabe? Até me deu vontade de olhar de novo. Deu vontade de olhar de novo o filme, sabe? Ele foi feito, custou 100 milhões, faturou 206, então daqueles filmes do Tim Burton, porque o Tim Burton nunca dá muito dinheiro, sabe? Os filmes dele nunca faturam muito dinheiro. Mas ele tem essa assinatura dele é muito legal, sabe? Então eu recomendo os filmes do Tim Burton justamente por causa disso. Eu gosto muito dele e eu acho que como é que eu vou dizer?
Eu sinto falta disso, sabe? Eu sinto falta de filmes assim, que trazem essa aura, que trazem essa situação, sabe? Que trazem esse lado mais inventivo, sabe? Que trazem. Por isso que essa lista, se vocês forem pegar, sabe? Personagens icônicos, roteiros bem escritos, sabe? Atores bons, todos eles, sabe? Vocês podem olhar, se vocês quiserem fazer um final de semana do terror, todos os 5 filmes, vocês podem olhar todos eles, nenhum deles é igual, todos eles têm bons plots, são histórias completamente diferentes entre si. Vocês podem olhar os 5 filmes deles, sabe, em sequência. Vocês vão olhar assim, ó, essa lista aqui realmente o Rodrigo acertou, porque não tem nenhum deles, todos eles são diferentes entre si, sabe? Não é só o jumpscare, não é só o susto, sabe? Tem um monte de coisa aqui, sabe? Tem um monte de situações diferentes, é o suspense, sabe? Tem um pouco de cada coisa dentro da situação. Então, sabe? Recomendo aí, então, o último filme dessa menção honrosa é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, com Johnny Depp, Christina Ricci e dirigido pelo Tim Burton. Então, a menção honrosa dos filmes de terror dos anos 90. Esse filme aqui o ponto fora da curva, sabe? Porque é um filme aqui que ele é caracterizado como terror. Pra mim é um terror psicológico, sabe? E ele é protagonizado pelo Denzel Washington, sabe? Pra mim é o filme mais fora da curva dele, sabe? Mas é um filme que te deixa, sabe? Te deixa na tensão. Que é o Possuídos. Possuídos de 98 do Denzel Washington, pra mim é o Denzel Washington e o John Goodman capitaneam o filme. Pra mim tem o Donald Sutherland também no filme, sabe? Como você sabe, a menção honrosa eu não falo nada, sabe? Eu só vou dizer pra vocês o seguinte assim, ó. Olhem, tá? Fina Flor, policial com terror. Assistam Possuídos do Denzel Washington. E depois me digam aí nos comentários o que vocês acharam. De arrepiar os cabelinhos. Deem uma olhada nesse filme aqui, ó. É assim, ó. É que o Denzel Washington é daqueles caras assim, ó, que ele me surpreende. Ele ainda me surpreende, o Denzel Washington, sabe? Ele ainda me surpreende. E eu acho que esse filme aqui é daqueles filmes assim, ó. Sabe? Vejam Possuídos, certo? Pergunta do Rodrigão. Gente, assim, ó, como são os filmes de terror, sabe? A minha pergunta no final a nossa minissérie tá chegando ao fim, tá? Eu acredito que eu vou ter mais 3 ou 4 episódios ainda, sabe? Pois é, eu tô gostando de fazer esse negócio. Eu quero que vocês me digam o seguinte, sabe? De tudo que vocês já viram na situação dos filmes de terror, sabe? O que vocês acham mais previsível, sabe? O que vocês acham assim que é aquelas coisas que não precisava ter nos filmes de terror, sabe? O que vocês acham que é o que mais incomoda vocês no filme de terror, sabe? Que é o susto atrás da porta, o que vocês acham que é o mais previsível e que tem em todos os filmes de terror? Digam aí nos comentários que é o que mais incomoda vocês no filme de terror, certo? Um forte abraço a todos, muito obrigado. Semana que vem tem um dos gêneros que eu mais gosto e que me traz um sentimento muito gostoso toda vez que eu olho um filme, que são os filmes de faroeste. Tem 2 pérolas ali, gente, dos anos 90, que assim, ó, bate fundo no coração desse velho aqui, ó, que eu relembro tenho boas lembranças por causa do meu pai, que a gente olhava sempre esses filmes juntos, certo? Até semana que vem. Forte abraço a todos, muito obrigado. Tchau.